Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, hoje quinta-feira, 6 de novembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e de Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos ligados aí no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quinta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Quinta-feira nublada com possibilidades de garoa à tarde e à noite, chuva forte e trovoadas também à noite. Mínima de 21 com a máxima de 29 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Você não falou do volume, né? 27 milímetros aguardados aí, né? Ou falou? 27, né? 27 milímetros para hoje. Boa esperança de chuvas. Exatamente, amanhã mais 24 milímetros, né? Isso. Segundo aí informações do Instituto Clima Tempo. Chuva também aí no sábado, né? Domingo também com chuva, ou seja, pelo visto a semana vai realmente aí se findar com possibilidade de chuvas a qualquer momento aqui em Livramento e boa parte da região sudoeste da Bahia. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência, gente. Então vamos aqui para as nossas pautas. Vamos falar então, já que a gente está falando de previsão do tempo. Olha, ventania derruba árvore e causa transtornos no centro de Rio de Contas. Uma forte ventania atingiu o município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, no início da tarde desta quarta-feira 5, e provocou a queda de uma árvore de grande porte no centro da cidade. O incidente ocorreu por volta do meio-dia, bloqueando completamente a via e dificultando o acesso a comércios e residências. Apesar do susto, não houve registros de feridos. De acordo com moradores, a árvore foi arrancada pela raiz, evidenciando a intensidade dos ventos que chegaram a rajadas superiores a 40 km por hora. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura atuaram na remoção dos galhos e na liberação da via, avaliando também possíveis riscos à rede elétrica e às estruturas próximas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo de tempestade, válido até esta quinta-feira, dia 6, com previsão de chuvas isoladas, descargas elétricas e ventos de até 40 a 60 km por hora. O aviso divulgado pela Defesa Civil de Rio de Contas recomenda atenção redobrada em áreas de encosta, travessias rurais e pontos sujeitos a alagamentos. O fenômeno marca o início, portanto, do período de chuvas de trovoadas na região, comum nesta época do ano. A Defesa Civil orientou a população a evitar abrigar-se sobre árvores ou em estruturas metálicas durante tempestades e não atravessar áreas alagadas enquanto persistirem as condições adversas. Ou seja, né? Possibilidade para chuvas a qualquer momento, né? Tanto em Rio de Contas como os municípios aqui da nossa região. Chapada também já registrou chuva ontem, inclusive em Ceabra, né? Vi hoje pela manhã aí vídeos, né? De Ceabra com muita chuva também, e realmente a Bahia com muita possibilidade para chuvas aí em novembro e dezembro. Tá bom, gente? Curso técnico é autorizado no Colégio Estadual em Tempo Integral João Vilas Boas, em Livramento de Nossa Senhora. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia publicou no Diário Oficial na última segunda-feira a portaria de número 2.226/2025, que autoriza o funcionamento do curso técnico em meio ambiente no Colégio Estadual em Tempo Integral João Vilas Boas, localizado em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste da Bahia. A vigência da autorização será de 4 anos. A medida assinada pela secretária Rovena dos Santos Brito faz parte das iniciativas do governo estadual para ampliar e fortalecer a educação profissional e tecnológica.
O novo curso está vinculado à área de ambiente e saúde e tem o objetivo de formar técnicos para atuar em temas como preservação dos recursos naturais, gerenciamento de resíduos e práticas sustentáveis. Além de autorizar o funcionamento, a portaria aprova os planos de curso em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e também do Conselho Estadual de Educação da Bahia. Também convalida os estudos realizados desde 2018, garantindo que os alunos que já haviam frequentado ou concluído o curso tenham seus registros regularizados. O documento determina ainda que a escola registre os dados dos cursos e dos estudantes do sistema SISTEC, Sistema de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, e mantenha o funcionamento somente nos endereços previamente aprovados. Então tá aí, né? Então tá aí, portanto, esse curso técnico, né, que foi autorizado aqui no Colégio Estadual de Tempo Integral João Vilas Boas, aqui em Livramento de Nossa Senhora, né? Então, importante também, né? Gente, adolescente de 14 anos é assaltada a caminho de escola em Caetité. Uma adolescente de 14 anos foi vítima de um roubo na tarde de segunda-feira 3, por volta das 13 horas, enquanto seguia para a escola Ideate, em Caetité. A jovem caminhava pela rua Gustavo Rodrigues, no centro da cidade, quando foi abordada por um homem em uma motocicleta de cor escura, vestindo roupas pretas e capacete preto. O suspeito aparentava portar um objeto na cintura e exigiu que ela entregasse a mochila, levando R$100 antes de fugir do local. Ainda conforme o relato, a adolescente já havia sido perseguida em outras ocasiões, o que aumentou a preocupação da família. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Caetité, que apura o crime e tenta identificar o autor. Se ela já foi perseguida outras vezes, já está na hora de começar a arrumar uma forma dessa jovem ter mais segurança no caminho da escola, né? No mínimo, 14 anos, passando por essa situação aí agora o tempo todo, não dá, não tem lógica, né? Sem condições. Vereador de Terra Nova é preso suspeito de estupro de menina de 12 anos. Investigadores da Polícia Civil da Bahia prenderam na manhã desta terça-feira, dia 4, um vereador de Terra Nova, no município do Recôncavo Baiano, suspeito de estupro de vulnerável. A vítima seria uma menina de 12 anos e a ordem judicial foi expedida pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Terra Nova. A prisão foi realizada por equipes do Serviço de Investigação da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, sediada em Santo Amaro. Os agentes cumpriram o mandato após o avanço das investigações que apontam indícios da participação do parlamentar no crime. Depois de detido, o vereador foi levado para a sede da 3ª Corpim, onde passou pelos procedimentos de praxe. Ele foi encaminhado em seguida para a carceragem da unidade policial, onde permanece preso à disposição da justiça. Imagine só. O vereador e a vítima 12 anos. Duvida que ele vai ser reeleito em mais umas 4, 5, 8 ou 10 mandatos aí? Se não afastarem ou não, ou se continuarem aceitando aí a sua candidatura, pode ter certeza. Vai ser reeleito, né? E pau por mais uns 4, 5 ou 10 mandatos. Pode ter certeza disso, viu? Olha, censo aponta que união consensual supera casamento formal pela primeira vez no Brasil. Pois é, gente. Olha, pela primeira vez na história do país, a união consensual, né, quando o casal vive junto sem formalizar o casamento civil ou religioso, tornou-se o tipo de união mais comum entre os brasileiros. Os dados fazem parte do estudo Censo Demográfico 2022, Nupcialidade e Família, divulgado nesta quarta-feira, dia 5, pelo IBGE. Segundo o levantamento, 51,3% da população com 10 anos ou mais vivia em união conjugal em 2022, o que representa 90 milhões e 300 mil pessoas. Deste total, 38,9% estavam em união consensual, enquanto 37,9% eram casados no civil ou no religioso. O levantamento mostra uma mudança significativa no comportamento conjugal do brasileiro. Em 2000, 49,4% das pessoas unidas viviam sob casamento civil e religioso, percentual que caiu para 37,9% em 2022. Já as uniões consensuais, né, portanto, cresceram de forma expressiva, acompanhando transformações sociais, culturais e econômicas do país. A pesquisa também revelou que o número de pessoas que já
viviam em união conjugal, mas se separaram, aumentou de 11,9% em 2000 para 18,6% em 2022, um crescimento de 56,3% no período. Por outro lado, caiu o percentual de quem nunca viveu em união, passando de 38,6% para 30,1%. Entre os estados, Santa Catarina com 58,4%, Rondônia com 55,4% e Paraná com 55,3% registraram os maiores índices de pessoas vivendo em união conjugal. Já os menores percentuais foram observados no Amapá com 47,1%, Distrito Federal 47,7% e Amazonas 48,1%. O Rio de Janeiro se destacou com o maior percentual de pessoas que passaram por dissolução de união conjugal, mas registrando aí 21,4%, seguido por Bahia 20% e Sergipe 20,1%. Os menores índices, né, de dissoluções foram registrados em Santa Catarina com 16,1%, Pará e Mato Grosso ambos com 16,9%. Então tá aí. Agora interessante, como é que coloca aqui os dados, né, divulgados aí pelo Censo Demográfico 2022, né, nesta quarta-feira de 5, pelo IBGE, apontando que 51,3% da população com 10 anos ou mais vivia em união estável, em união conjugal em 2022. 10 anos ou mais já pode, menino. É difícil. É difícil. Tem coisas que eu não consigo entender. Tem coisas que é difícil de entender, viu? Ex-prefeito de Bom Jesus da Serra é multado por autopromoção. Na sessão desta quarta-feira, dia 5, os conselheiros que compõem a segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia consideram procedente a denúncia formulada contra o ex-prefeito de Bom Jesus da Serra, Jornando Vilas Boas Alves, por autopromoção de eventos, festas e comemorações realizadas pela administração pública do ano de 2022. O ato cometido pelo gestor, que pode ser caracterizado como improibidade administrativa, ocorreu durante os festivos comemorativos do aniversário da cidade. Ele subiu no palco da festa e solicitou a apresentação de uma música idêntica ao jingle de sua campanha eleitoral, o que agride o que estabelece o artigo 9º do 12 da lei de número 8.429/92 e fere o princípio da moralidade pelo uso da verba pública para a promoção da imagem pessoal. Em sua defesa, o gestor alega que o denunciante sequer aponta qual ponto do discurso em que o gestor se promover pessoalmente, mas reconheceu que o jingle político de sua campanha eleitoral foi tocado. Alega tão somente que foi executado em apenas 30 segundos e, na sua avaliação, sem capacidade de configurar uma promoção pessoal com recursos públicos. O artigo 37 da Constituição Federal, lembraram os conselheiros, veda a utilização de qualquer mecanismo publicitário da administração pública para a promoção pessoal da imagem do agente público por caracterizar promoção pessoal indevida de recursos públicos, com recursos públicos, aliás, cabe recurso da decisão. Então tá aí. Agora vem com essa onda de que tocou 30 segundos, né? Quem quer saber se tocou 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, 3 minutos? Mas tocou? Tocou, não deveria nem ter tocado. Essa que é a questão, né? Essa que é a questão, é cada justificativa sem lógica que, pelo amor de Deus, viu? É difícil. Homem é preso em Caetité após agredir a própria mãe de 80 anos. Um homem identificado como Joaquim Rodrigues Gomes Caetano, 43 anos, foi preso em flagrante na tarde de terça-feira 4, acusado de agredir a própria mãe, uma idosa de 80 anos, em Caetité. A agressão ocorreu na rua Juraci Magalhães, no centro da cidade. A vítima relatou à polícia que o filho costuma chegar embriagado e exigir dinheiro e, ao ser contrariado, passa a agredi-la fisicamente. Desta vez, ele causou ferimentos no braço direito da idosa. De acordo com a polícia militar, Joaquim já possui passagens por agressão e descumprimento de medida protetiva. Ele foi conduzido à delegacia territorial de Guanambi, onde permanece à disposição da justiça. 43 anos, está fazendo o quê, né, na casa da mãe? Boa pergunta. Por que não já se mandou de dentro de casa? Né? Porque pelo menos quando fica dentro de casa, mas não fica atrapalhando a vida do idoso, ainda vai, mas quando fica aí fazendo um inferno desse na vida da mãe, tá fazendo o que mais aí? E outra coisa, é só ele de filho, não tem irmãos não pra poder colocar esse camarada pra colocar pra voar de dentro de casa, não? Perturbando uma idosa de 80 anos? Ah, rapaz, olha,
Vou te falar, viu? Mas cada cara de pau que, pelo amor de Deus, viu? É difícil. Deixa eu mandar abraços aqui para o meu amigo Tony de Joaninha, que já mandou aqui sinalizando, diz o seguinte: tô aqui em Bipitanga, Bahia. Estamos ao vivo. Grande Tonho, um abraço para você, meu amigo. Cara, é gente boa mesmo, viu? É motorista ele, caminhoneiro, viu? Muito bem. É, amigo Tonho. Um abraço aí para o pessoal Tonho, que tá acompanhando a gente aí em Ibipitanga. Vamos para uma matéria aqui realmente lamentável e triste, viu? Mulher morta a facadas pelo companheiro na zona rural de Guanambi. Um crime brutal chocou a zona rural de Guanambi na manhã desta quarta-feira 5. Por volta das 7h45, a guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de agressão por arma branca na fazenda Lagoa do Urubu. Ao chegarem no local, os socorristas do SAMU constataram que a mulher havia sido morta por múltiplas lesões cortantes e perfurantes nas regiões do pescoço e do crânio. A vítima, identificada como Cirleide da Silva Pinto, 53 anos, segundo informações preliminares, foi assassinada pelo próprio companheiro de 51 anos, que fugiu antes da chegada da polícia, mas foi preso no fim da tarde em uma ação conjunta das polícias civil e militar. A área foi isolada e preservada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção do corpo. No local, os peritos recolheram uma faca supostamente utilizada no crime. A Polícia Civil segue acompanhando o caso, que é tratado como feminicídio. E detalhe, ele já tem histórico, viu? Já tem histórico de violência e, infelizmente, essa mulher acabou perdendo a vida. Ou seja, mais um feminicídio para as estatísticas do nosso país, né? Infelizmente, é triste, viu? Vereador é suspenso após denúncia de assédio sexual no sudoeste da Bahia. A Câmara Municipal de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, decidiu suspender por 30 dias o vereador Rogério Rocha, do Republicanos, após ele ter sido acusado de assediar sexualmente uma servidora da casa. A decisão foi tomada por unanimidade durante a sessão da última terça-feira, dia 4. De acordo com a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a conduta do vereador foi considerada incompatível com o exercício do cargo. A proposta de suspensão recebeu 12 votos favoráveis de todos os parlamentares, aliás, presentes, concordaram com a punição. Rogério Rocha não compareceu à sessão. A Câmara informou que a suspensão passará a valer a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Legislativo. Durante o período de afastamento, o parlamentar ficará impedido de exercer as suas funções e não receberá salário, Luiz Brito. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Aí vamos aguardar aí também os próximos passos, né? O que é que vai acontecer aí, se a Justiça Eleitoral vai caçar ou não o mandato dele, uma coisa ou outra, se é realmente, enfim, toda essa situação, vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar para ver. Enfim, outros passos que virão aí com o decorrer aí das investigações e do acompanhamento do processo. Olha, gente, Polícia Federal desarticula esquema de compartilhamento de material de abuso infantil em Barra da Estiva. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira 6 uma operação aqui no interior da Bahia que resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de armazenar e divulgar arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação, batizada de Operação Infância Segura, aconteceu no município de Barra da Estiva, a partir de investigações que apontaram o uso de redes sociais para a troca, né? Portanto, aí, para a troca de conteúdo criminoso. Segundo a Polícia Federal, o investigado fazia parte dos grupos virtuais com mais de 1.000 integrantes, formados exclusivamente para o compartilhamento de imagens e vídeos de exploração sexual infanto-juvenil. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram diversos arquivos ilícitos armazenados em dispositivos eletrônicos do suspeito, além de conversas que indicam sua participação ativa na rede. O homem foi autuado em flagrante e o material apreendido será submetido à análise pericial com o objetivo de identificar outros suspeitos e localizar possíveis vítimas. É brincadeira? Em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, ou seja, aqui do lado, né? Polícia Federal hoje lá, então, portanto, fazendo aí essa ação, esse cumprimento aí, né, de mandado de busca e apreensão, enfim, e desarticulando esse esquema de compartilhamento de material aí de abuso infantil lá na cidade de Barra da Estiva. Homem é detido após ameaçar irmão com espingarda no interior de Palmas de Monte Alto.
A polícia militar apreendeu uma arma de fogo após uma ameaça de morte entre irmãos registrada na manhã desta segunda-feira, dia 3, na zona rural de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. Por volta de 11 horas da manhã, os policiais foram acionados depois que um homem relatou ter sido ameaçado pelo próprio irmão, que teria utilizado uma espingarda calibre 32 durante o desentendimento. A guarnição se deslocou até a fazenda Barroca, onde o suspeito foi localizado e abordado. Durante as diligências, os militares foram informados de que a arma estaria sob a posse do pai dos envolvidos. O homem, ao ser comunicado sobre a situação, entregou voluntariamente a espingarda. O autor e o armamento apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Palmas de Monte Alto para a adoção das medidas cabíveis. Mais um caso de ameaça, né? Lá em Palmas de Monte Alto. Tá bom, gente? Aqui no sudoeste da Bahia. Falar um pouquinho de esporte aqui, o Vitória venceu o Internacional no Barradão, né? E dorme aí fora do Z4. O capitão Lucas Halter voltou aí ao time após cumprir suspensão e garantiu a vitória por 1-0 diante do Internacional na noite desta quarta-feira, 5 no Barradão. De cabeça, ele escorou a batida de escanteio executada por Mateuzinho aos 22 minutos do segundo tempo e fez a torcida explodir de alegria. Com o resultado, o Vitória dorme fora do Z4 com 34 pontos e 8 vitórias e na 16ª posição. O rubro-negro seca o Santos nesta quinta-feira 6 para não pontuar diante do Palmeiras no Allianz Parque. O Santos também soma 34 pontos e ocupa a 17ª colocação. O Vitória volta a campo no domingo, dia 9, para enfrentar o Botafogo às 16 horas, horário de Brasília, no Barradão. Rapaz. Tivemos ontem também, Luiz, Bragantino 2, Corinthians 1, Juventude 2. Bragantino aprontou pra cima do Corinthians? Isso. O que mais? Juventude 2, Sport Recife 0. Tivemos também Botafogo 3, Vasco 0. Nesse jogo do Juventude do Sport, isso aí é dos desesperados, né? Também. Lá, prossiga. O Botafogo vencendo o Vasco por 3-0 também, ontem. Flamengo vacilou, hein? Diante do São Paulo, 2-2, e só vê o Palmeiras realmente aumentar aí a gordura pelo título, porque hoje provavelmente deve vencer o Santos, né? Eu não sei também, porque é clássico, mas tem tudo para poder vencer. O Palmeiras embalado, o Santos aí praticamente não, tá na zona de rebaixamento, né? Porque o Vitória saiu, então a situação realmente é complicada e o Flamengo praticamente não sei não, viu? Pra sonhar com o título aí vai ter que alavancar na reta final do campeonato, né? Será que alavanca? Prata expulso de novo, também homem que já gosta de um cartão vermelho, viu? Pelo amor de Deus, viu? Tá louco. E pra completar, Atlético Mineiro 3, Bahia 0, Cruzeiro. Bahia apanhou lá em Minas Gerais, né? Foi. Sim. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Tá aí um resultado. Se bem que o Cruzeiro também, né? Tá embalado também, então já era pra. Cruzeiro é o terceiro colocado. Já era de se esperar. Cruzeiro vem bem nesse Campeonato Brasileiro aí, viu? Gente, após gestão denunciar, servidor público de Guanambi é investigado por desvio de recursos. A Prefeitura de Guanambi, por meio do setor jurídico, acompanha o andamento de um processo criminal que apura o suposto desvio de recursos envolvendo um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social. O caso tramita sobre segredo de justiça, o que restringe a divulgação de detalhes sobre o processo e seus desdobramentos. Segundo informações confirmadas, o Ministério Público acompanha o caso por meio do promotor Dr. Leandro Mancini e o processo está sob responsabilidade da juíza doutora Cecília Angélica, da Vara Criminal de Guanambi. A gestão municipal afirmou em nota que acompanha o caso com atenção e reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência. A Prefeitura também destacou que desde o início das investigações tem se colocado à disposição das autoridades competentes e anexado aos autos todos os novos elementos identificados. A denúncia foi feita pela própria gestão, né? Após a secretária de Assistência Social, Carla Maria, identificar em 3 de setembro possíveis irregularidades no setor contábil. Diante da gravidade dos fatos, o prefeito determinou a exoneração imediata do servidor que ocupava cargo comissionado e a abertura de sindicância interna para apuração rigorosa. O servidor é concursado há 10 anos. Ih, rapaz. Já ia falar, cargo comissionado e colocou para trabalhar, sem saber o passado do cara, mas aí fui ver, então tá aí, né? Concursado. SERB recebe aval ambiental para obras da barragem do Rio da Caixa em Rio do Pires.
A Secretaria de Meio Ambiente do Rio do Pires autorizou a SERB a realizar a supressão, de vegetação nativa e o manejo de fauna em uma área de 21,17 hectares na comunidade de Varzinha local. Será usado para a extração de areia destinada à construção da barragem do Rio da Caixa. A autorização de supressão vegetal número 002/2025, publicada em 30 de outubro, tem validade de 2 anos e inclui medidas de salvamento e monitoramento da fauna silvestre. Intervenção deverá seguir normas técnicas e ambientais com uso de EPIs, capacitação de trabalhadores locais e proibição do uso de correntão. A SERB também deverá apresentar planos de recuperação das áreas degradadas, compensação ambiental e relatórios periódicos sobre a qualidade da água e fauna local. Espécies ameaçadas não poderão ser afetadas e todas as ações serão acompanhadas por profissionais habilitados. Além disso, a empresa deverá desenvolver um programa de educação ambiental voltado à comunidade, com foco em preservação e uso sustentável dos recursos naturais. Descumprimento das condicionantes pode levar à suspensão da licença e à obrigação de reparação de danos ambientais. Então tá aí, recebeu o aval, né? Ambiental aí para as obras da barragem do Rio da Caixa, lá em Rio do Pires, mas tem que seguir aí todas essas normas, né? Todas essas diretrizes aí, todos esses acordos aí, nada de realmente acabar com o meio ambiente, né? Ou seja, preservar também o local, né? Apesar aí da obra, tá bom? Ok, gente? Polícia Civil prende homem por homicídio em Serra do Ramalho. O trabalho investigativo da Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, no Oeste Baiano, levou à elucidação do homicídio de Simão Sebna de Souza Santos, de 16 anos, ocorrido na madrugada do último dia 2 de novembro, na zona rural de Serra do Ramalho. O autor do crime, de 22 anos, foi identificado e preso pela Polícia Civil na segunda-feira 3, após a Justiça expedir o mandado de prisão preventiva contra ele. O crime ocorreu por volta das 6 horas do dia 2 de novembro, na localidade conhecida como Agrovila 5. As investigações indicam que o indivíduo foi responsável por efetuar diversos disparos a esmo, que acabaram atingindo 3 pessoas. O episódio ocorreu após desentendimento durante um encontro de motociclistas e, de acordo com a apuração policial, a vítima não tinha relação com o fato. Os disparos causaram, além da morte do jovem, ferimentos em outras 2 pessoas que foram hospitalizadas, configurando tentativa de homicídio. Uma mulher de 22 anos sofreu perfuração na região do quadril e um homem de 27 anos foi atingido no braço. Ambos permanecem sob cuidados médicos. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa para a adoção das medidas cabíveis. A ação, que resultou no cumprimento de mandado de prisão e na condução do suspeito, foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico, técnico e tático à investigação, o GAT São Francisco, e do Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, que integram a 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim. Então tá aí, né? A gente tinha até falado aqui, acho que na segunda mesmo, foi na terça, não, melhor dizendo, foi na terça, né? Sobre esse adolescente que havia sido morto e outras pessoas feridas aí, portanto, nesse caso aí em Serra do Ramalho, e a Polícia Civil então prendendo aí, né? O autor deste crime, né? Do homicídio contra o adolescente e também da tentativa de homicídio, visto que além do adolescente acabar falecendo, ainda teve 2 pessoas que foram feridas. Então tá aí toda essa situação. Motocicleta roubada recuperada pela PM em Caculé. Uma motocicleta com restrição de furto e roubo foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, dia 4, em Caculé, no sudoeste baiano. A ação ocorreu por volta das 11h30 da manhã, durante rondas ostensivas realizadas pelo 2º pelotão da 94ª CIPM na Travessa Arlindo Cruz. De acordo com a corporação, os policiais avistaram uma motocicleta Honda ADV vermelha com indícios de adulteração na placa. Durante a abordagem e checagem do número do motor, foi constatado que o veículo, se tratava de uma Honda ADV 150, da mesma cor, com registro de furto-roubo na cidade de São Paulo, capital. O condutor
Um homem de 39 anos, morador da zona rural de Caculé, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil junto com o veículo para a adoção das medidas cabíveis. Ministra do TSE vota pela cassação do governador Cláudio Castro e pede novas eleições no Rio de Janeiro. A ministra Maria Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral TSE, votou na terça-feira 4 pela cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. No voto, Galotti também defendeu que o governador e outros acusados, como o ex-vice-governador Tiago Pampolha, o ex-presidente da CEPERJ, Gabriel Rodrigues Lopes, e o deputado estadual Rodrigo Bacelado União, fiquem inelegíveis por 8 anos e que sejam realizadas novas eleições no estado. A ministra afirmou que as contratações da CEPERJ e da UERJ, foram feitas fora das normas legais, com pagamentos realizados na boca do caixa e uso político dos programas. Testemunhas relataram ter sido pressionadas a apoiar a campanha de Castro em troca da manutenção de cargos. Após o voto da relatora, o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, sem data definida para retomada. Ih, rapaz. Será que teremos mudanças por lá? Aguardar, né? Guanambi. Pai invade escola e ameaça professores e alunos após suposta agressão ao filho de 4 anos. Um homem, pai de criança matriculada na escola municipal professor Wanda Neves Freitas, desrespeitando o comando da portaria e também da diretoria, invadiu a repartição localizada no bairro Monte Pascoal, em Guanambi, na manhã desta terça-feira, dia 4. Se direcionando diretamente e de forma exaltada à sala do seu filho à procura das crianças, também de 4 anos de idade, que supostamente havia batido em seu filho. Ao chegar na sala, o pai intimidou o filho e apontar às crianças que teria batido. Ocasião em que a professora interviu, alertando que ele estava assustando as crianças e explicando sobre comportamento inadequado. Solicitou que se dirigisse à diretoria. Ele intimidou a professora, as crianças e a diretora, mesmo a professora afirmando que o filho jamais foi agredido e que a escola é devidamente monitorada e se acontecer no pátio é algo comum nas interações infantis. Conforme o relatório realizando ameaças, provocando confusão entre os presentes, a ocorrência causou apreensão entre servidores e crianças da escola. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar foi acionada, porém o indivíduo já estava saindo da escola antes da chegada dos policiais. As vítimas foram orientadas a registrar boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Guanambi, onde o fato será apurado pela Polícia Civil. Até o momento, a Secretaria Municipal de Educação não se manifestou sobre o incidente, Luiz. Então tá aí, né? Fato lá em Guanambi, viu? Fato ocorrido então lá em Guanambi. Rapaz. E segundo o relatório aí de atendimento da Polícia Militar, ele entrou aos gritos, né? Procura das crianças que bateram no seu filho e realizando ameaças, provocando confusão entre os presentes, né? É difícil, viu? Situação muito complicada, né? Agora vamos aguardar um posicionamento aí da Secretaria de Educação aí do município. Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar a própria sobrinha de 14 anos com veneno em Sebastião Laranjeiras. O Tribunal do Júri da Comarca de Palmas de Monte Alto condenou na terça-feira 4 Joselândio Barbosa de Brito, de 40 anos, a 24 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da sobrinha Alexandra Barbosa Santana, de 14 anos, morta por envenenamento em setembro de 2020 na zona rural de Sebastião Laranjeiras, aqui no sudoeste baiano. O crime ocorreu na Fazenda Ramos, quando a vítima ingeriu bebida alcoólica misturada com veneno oferecido pelo tio. Na época, o acusado chegou a confessar o crime, afirmando que estava de cabeça fraca ao colocar o produto conhecido como bazuca na bebida da adolescente.
O julgamento foi realizado no Fórum Dr. Alcebiades Laranjeira, em Palmas de Monte Alto, e contou com a presença de familiares e populares. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do homicídio cometido com emprego de veneno, o que qualificou o crime. Durante o processo, a Justiça manteve a prisão preventiva de Joselândio Barbosa, citando a gravidade dos fatos e destacando que o acusado já havia se envolvido em outros episódios violentos, inclusive uma tentativa de atear fogo na própria irmã enquanto fazia uso de bebida alcoólica. Na decisão final, o magistrado fixou a pena de 24 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Rapaz. Difícil, né? 14 anos somente e bebeu o veneno que ele colocou na bebida da adolescente, né? Sobrinha dele, 14 anos. E já tinha agredido a irmã, né? Então tá aí, viu? Isso lá em Sebastião Laranjeiras, né? Sebastião Laranjeiras. Secretário de Itapetinga é acusado de usar assinaturas indevidas em devolução de 500 mil. O ex-presidente da Câmara Municipal de Itapetinga, no centro-sul da Bahia, e atual secretário de Infraestrutura do município, Luciano Almeida, do MDB, são acusados de ter utilizado assinaturas eletrônicas de 2 vereadores, secretários da mesa diretora da Câmara, sem autorização para realizar a devolução de 500 mil aos cofres da Prefeitura. De acordo com a denúncia, a suposta devolução ocorreu horas antes de Luciano Almeida deixar o cargo de presidente do Legislativo para assumir a Secretaria de Gestão do prefeito Eduardo Rage, do MDB. O caso deve ser alvo de investigação interna na Câmara Municipal. Ainda segundo relatos, então o presidente teria pressionado a tesoureira da casa a emitir a ordem de devolução utilizando as assinaturas eletrônicas dos 2 membros da mesa. A transferência do valor à prefeitura teria sido feita supostamente para fortalecer a relação política com o executivo e garantir a nomeação de Luciano ao novo cargo. O episódio gerou questionamentos entre vereadores e parte da população, especialmente pelo fato de o repasse ter ocorrido pouco antes da posse de Luciano na Secretaria de Infraestrutura. Até o momento, nenhum dos citados se manifestou publicamente sobre o caso, Luiz Brito. Então tá aí, né? Ele é acusado, né? Não vou colocar só acusado porque é somente um aí, no caso, só o Luciano mesmo, viu? No caso aí, né? O Luciano Almeida, do MDB. Então, dessa situação, né? No caso aí de usar as assinaturas indevidas em devolução aí de 500 mil reais. Fato esse então ocorrido lá em Itapetinga, ok? Vendedor morre afogado no Rio São Francisco, em Carinhanha. Um vendedor ambulante de 31 anos morreu após se afogar no Rio São Francisco, em Carinhanha, no sudoeste da Bahia, na tarde de quarta-feira, 5. A vítima foi identificada como Wellington Fernandes de Souza. De acordo com testemunhas, o Wellington entrou na água por volta das 16 horas, nas proximidades do antigo porto da Balsa, acompanhado de amigos. Ele tentou se refrescar, mas acabou sendo arrastado pela correnteza. Os colegas ainda tentaram socorrê-lo, mas ele foi retirado do rio já sem sinais vitais. O óbito foi constatado pela equipe de serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU. A Polícia Militar esteve no local e fez a preservação da área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanabi, onde passará por necrópsia. Olha só que triste, hein? Brincadeira, viu? E ele não é daqui não, viu? Não sei se é do Ceará ou de onde que é, ele é de outro estado, viu? Mas acabou realmente aí falecendo dessa forma. Época de calor, o pessoal acaba procurando aí águas, né? Cachoeiras, rios, para poder se refrescar, dar aquele mergulho, uma coisa ou outra, mas é aquela coisa, tem que ficar muito atento, né? Ambientes que geralmente as pessoas não conhecem, não sabem a profundidade, não sabem se tem bico de pedra ou não. Esse negócio de pular, né? De precipício, de cabeça e tal, aquela situação toda também é outra situação também que exige cuidado, enfim, e as pessoas têm de ficar atentas porque realmente pode acontecer aí fatalidades desse tipo. No caso dele aí, um jovem, né? Ainda muito novo, né? 31 anos, melhor dizendo, e acabou realmente perdendo a vida aí dessa forma. Lamentável, viu? Olha, gente, Câmara aprova reajuste de 24% para servidores do Judiciário da União.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, portanto na última terça 4, o projeto de lei do Supremo Tribunal Federal, STF, que concede reajuste de 24% aos salários dos servidores do Poder Judiciário da União. A proposta não inclui juízes nem ministros e seguirá agora para análise do Senado Federal. O texto recebeu 299 votos favoráveis, 119 contrários e 4 abstenções. O aumento será implementado de forma escalonada: 8% em julho de 2026, 8% em julho de 2027 e 8% em julho de 2028. Os partidos PL e Novo votaram contra o projeto. As legendas afirmaram que o reajuste pode pressionar contas públicas e deveria ser mais amplamente debatido. Votar aumento salarial requer, no mínimo, uma discussão mais profunda, declarou o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, durante a sessão. Deputados favoráveis, no entanto, argumentaram que a medida representa reposição inflacionária e não aumento real de salários. Segundo o relator Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, a perda do poder aquisitivo dos servidores do Judiciário desde 2019 é de 24,21% até julho de 2025, podendo chegar a 31,36% até julho de 2026. O relator afirmou ainda que o impacto financeiro será absorvido pelo próprio orçamento de tribunais, respeitando os limites do arcabouço fiscal. O Poder Judiciário da União possui capacidade orçamentária para implementar a proposta nos exercícios de 2026, 2027 e 2028, disse Prudente em seu parecer. Durante a votação, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu o reajuste, alegando que ele nem sequer repõe a inflação e que busca reparar uma injustiça com os servidores. O governo federal também orientou o voto favorável. O líder do governo da Câmara, Alencar Santana, do PT de São Paulo, destacou que não há aumento de despesas, pois o orçamento está a cargo do próprio judiciário. Nunca tem aumento de despesas, né? Eu fico achando interessante que quando é para aumentar o salário do povo, 8%, 7%, aí criam leis para se limitar. Não pode, não sei o que vai afundar o país, que isso, que aquilo. Na hora que é para poder aumentar de juiz, não sei o que, de funcionário lá que estão próximos deles lá e tal, não sei o que, rapidinho aumenta, né? Agora eu queria saber o seguinte: deputado ganha um horror de dinheiro, né? Senador ganha um horror de dinheiro. Esse pessoal aí também lá do alto escalão, enfim, ministro e tal, por aí vai. A minha dúvida é o seguinte: quando vai contribui também é com horror de dinheiro? Porque o coitado do trabalhador contribui com 100 e cacetada, né? Ou mais de 100, dependendo do valor e tal, 8% do salário para poder ganhar um salário mínimo na aposentadoria. Agora eu queria saber se essa turma também aí contribui com essa mesma quantidade também. Porque se aposentam com valores astronômicos, né? Eu queria saber também qual é a contribuição deles. Ou se é só receber o dinheiro e ficar aí realmente com altos salários e cada vez mais com aumentos altíssimos, né? Lembra quando foi para poder aprovar aí o piso da enfermagem? Foi um Deus nos acuda. Misericórdia, foi uma briga, foi uma guerra e tal, e o pau quebra daqui, o pau quebra de lá. Foi um Deus nos acuda. Quer dizer, quando é para poder aprovar aqui para o pessoal que realmente recebe 2.518, 2.300, 4.000, deu uma guerra. Quando é para poder aprovar para quem recebe 18, 20, 30, 40 mil, é rapidinho. É difícil. Vai para frente, Brasil. Vai que eu quero ver, viu? Olha, de acordo o INSS, né? Varia de acordo com o tipo do segurado. Empregado autônomo, entre outros, é limitado pelo teto do INSS para que o ano 2005 hoje, né? Portanto, de 2025. Hoje pagaria 8.157,41, a contribuição máxima. Né? Fiquei curioso, eu fico pensando se é mesmo, se pagam isso tudo mesmo aí, viu? Fiquei curioso para saber se paga realmente tudo isso aí. Mas tá bom, né? Se ele tá informando aí, né? Ele também tem que prestar conta, né? Naturalmente, viu? Suspeito. Vai lá, prossiga. Vamos com mais notícias. Suspeito de tráfico e homicídios morre em troca de tiros com a polícia na zona rural de Malhada. Um homem com diversas passagens pela polícia e o suspeito de envolvimento com tráfico de drogas morreu em confronto com policiais da Rondesp. E também do 4º pelotão da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, dia 4, no povoado de Riachão, zona rural de Malhada, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento tático quando recebeu denúncia de que um homem estaria efetuando disparo de arma de fogo na região de Canabrava, assustando os moradores. Ao chegar ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros. Houve revide e o suspeito acabou atingido.
O homem foi identificado como Osmarino dos Santos Cardoso, conhecido como Bazin, de 47 anos. Ele chegou a ser socorrido pela unidade hospitalar de Malhada, mas não registrou os ferimentos. O óbito foi confirmado pela médica de plantão. Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, 6 munições, 4 deflagradas e 2 intactas, uma balança de precisão, R$59, 4 papelotes grandes de cocaína de 76 gramas, um tablete de maconha, de 435 gramas, 9 trouxas da mesma droga, 14 gramas. O material foi apresentado na 22ª Corpim de Malhada. Ainda segundo a polícia, Bazin possuía várias passagens e era apontado como autor de 2 homicídios no distrito de Canabrava. Ele era investigado pela morte do comerciante Aldecílio Rocha Ribeiro, de 38 anos, assassinado dentro do próprio bar, em 14 de março de 2021. E também teria envolvido em uma confusão que terminou com a morte de Rosana Lopes Porto em 2024, na mesma localidade. Camarada confusente, hein? Idoso é preso após ameaçar ex-companheira com faca na zona rural de Caetité. O homem de 65 anos foi preso na noite desta última segunda-feira após ameaçar de morte sua ex-companheira de 61 anos na comunidade de Lagoa da Pedra, zona rural de Caetité. A mulher acionou a polícia militar após o homem, inconformado com o fim do relacionamento, ter ameaçado utilizando uma faca. Ao chegar no local, a guarnição confirmou a denúncia e efetuou a prisão do suspeito e apreendeu a arma usada nas ameaças. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Guanambi, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Homem é preso após desacato, resistência e agressão durante evento na zona rural de Cordeiros. Na madrugada de sábado, dia 2, por volta de 1h da madrugada, um homem de 56 anos foi preso após provocar desordem, desacatar policiais e agredir uma médica no município de Cordeiros, no sudoeste baiano. O caso ocorreu durante o evento festivo realizado na Fazenda Sobradinho, na zona rural da cidade. Segundo informações da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela organizadora do evento, que relatou uma briga entre participantes e danos aos equipamentos de som. A solicitante informou ainda que um dos envolvidos estaria armado com a faca. Ao chegar ao local, os policiais localizaram o homem com as características informadas, morador da zona rural de Cordeiros. De acordo com o boletim, ele apresentou comportamento agressivo, desobedeceu às ordens dos militares e proferiu palavras de desacato, chegando a empurrar um dos policiais. Diante da resistência, os agentes deram voz de prisão e utilizaram força moderada para contê-lo, já que o suspeito desferiu socos e chutes contra a equipe. Na busca pessoal, nenhuma faca foi encontrada. O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cordeiros para avaliação médica, onde permaneceu, aliás, agitado e acabou desferindo um chute em um policial e agredindo a médica plantonista. As agressões foram registradas em vídeos e confirmadas por relatório hospitalar. Após atendimento e liberação, o homem foi conduzido ao DICEP, onde foi apresentado à autoridade competente. Uma testemunha também compareceu à unidade e confirmou os fatos presenciados durante o evento e a ação policial. Luiz Brito. E tava virado, né? Esse tava virado no giraia. Tava virado no 600, porque desacatou a polícia, foi pra cima da médica. Eu vou te falar um negócio, o homem tava virado, viu? E agora só que é o seguinte, tem os vídeos, tem tudo, tem 2 testemunhas e agora foi conduzido lá pra Udizep e ninguém sabe quando é que sai, né? Quando é que sai? Tá bom, gente? Então tá aí. Rapaz, é difícil, viu? Olha, Polícia Civil recupera veículo roubado e prende empresário por receptação em Poções. Um veículo que havia sido roubado em outubro, em Vitória da Conquista, aqui no Sudoeste, foi recuperado na segunda-feira 3, do município vizinho de Poções, pela Polícia Civil. O carro era utilizado por um empresário da cidade de 45 anos que foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinais identificadores do automóvel. Investigadores da Delegacia Territorial de Poções iniciaram diligências após receberem informação sobre um possível veículo adulterado na cidade. A ação se concentrou em um estabelecimento comercial localizado na região central. No local, os policiais verificaram que o empresário estava na posse de um Renault Kwid de cor prata, ano 2019.
O carro ostentava uma placa, mas após consulta pelo chassi, a Polícia Civil identificou o verdadeiro número correspondente a um veículo que havia sido roubado. Com as evidências dos delitos e após o empresário entrar em contradição durante as diligências, a Polícia Civil deu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação e adulteração de veículo roubado. O homem já possuía histórico de passagem policial por crimes de receptação e estelionato. Conduzido à delegacia, teve auto de prisão em flagrante lavrado e foi colocado à disposição da justiça. Rapaz, o cara é empresário, né? Tava com esse veículo aí roubado, no caso, né? Ou seja, mas como a Polícia Civil informando aqui que ele já possuía, né? Já possui histórico aí de passagem pelos crimes de receptação e estelionato. É brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, se tiver dinheiro, né? Daqui uns dias tá adulterando outros aí de novo. Duvida? Homicida com diversas passagens pela polícia morre em confronto com policiais da Rondesp e também da 38ª CPM em Malhada. Um homem com diversas passagens pela polícia em envolvimento com tráfico de drogas morreu em confronto com policiais da Rondesp e também de policiais do 4º pelotão do 38º CPM na madrugada desta terça-feira. O confronto, que resultou na morte de Osmarino dos Santos Cardoso, conhecido como Bazin, de 45 anos, ocorreu no povoado de Riachão, zona rural de Malhada, na região sudoeste Bahia. A polícia não divulgou ainda a dinâmica do confronto. Além de responder por tráfico, ele é responsável pelo homicídio do comerciante Aldecílio Rocha Ribeiro, de 38 anos, assassinado dentro de seu bar no distrito de Canabrava no dia 14 de março de 2021. Em 2024, Bazin se envolveu com uma confusão que terminou com a morte de Rosana Lopes Porto, no distrito de Canabrava. Bazin era uma figura temida na comunidade de Serra do Justino. Rapaz, eu pensei que era querida. Aí quando eu fui ver, figura temida, é? Ah, moço, aí, agora pronto, agora não é mais temido. Agora não é mais temido, que os homens chegou e a valentia dele acabou-se, né? Acabou-se, não precisa mais passar por audiência de custódia. Rapaz, deixa eu trazer aqui uma matéria sobre um caso ocorrido lá em Palmas de Monte Alto, e por incrível que pareça, essa região está sempre registrando, né, essa anomalia, vamos colocar assim, viu, gente? Um bezerro nasceu lá com 8 patas na zona rural de Palmas de Monte Alto, tá bom? Um caso raro chamou a atenção de moradores da região de Barriguda, na zona rural de Palmas de Monte Alto, na tarde da última sexta-feira, 31. Um bezerro nasceu com 8 patas, surpreendendo o dono do animal, conhecido como Liu, do finado Dodó, e os vizinhos que acompanharam o parto. O nascimento ocorreu por volta das 4 horas da tarde. O bezerro tinha apenas uma cabeça e 8 patas, mas não resistiu e faleceu logo após o nascimento. A vaca sobreviveu e vem recebendo tratamento veterinário e medicação para se recuperar. Especialistas explicam que casos como este são resultado de uma rara malformação genética chamada polimelia, condição em que o animal nasce com membros extras. A anomalia pode ocorrer quando os gêmeos se fundem de forma incorreta durante a gestação, levando ao desenvolvimento de partes duplicadas. Em alguns casos, o animal nasce com 2 cabeças ou colunas duplicadas, mas a sobrevivência costuma ser curta. A polimelia não tem cura e, na maioria das vezes, o animal não sobrevive ao parto ou vive por poucas horas, devido às complicações internas e à dificuldade para respirar ou se alimentar. Agora, detalhe, aqui na nossa região, que eu me lembro, eu acho que nunca acontece, né? Ou se aconteceu, foram poucas vezes um caso desse aí. A gente não lembra aí, eu não tenho registros recentes desses casos aí. Mas nessa região de Palmas de Monte Alto ali, daquelas cidades da região ali, não foi, tá acontecendo isso aí, né? Inclusive, se eu não estou enganado, os próprios criadores lá da região já falaram que vão contratar aí um especialista para saber o que acontece, né? Que não foi, está sendo registrada essa anomalia, portanto, nessa região ali, né? De Palmas de Monte Alto, Malhada, toda aquela região. Vamos aguardar para ver aí o que dizem os especialistas sobre esses registros lá dessa anomalia, né? Nessa região toda aí.
Vamos com mais notícias. Motorista fica ferido após bater carro em trator parado sem sinalização em Malhada. Um motorista de 26 anos ficou ferido após colidir o carro que dirigia na traseira de um trator parado sem sinalização na noite de terça-feira, dia 4, em Malhada, no sudoeste do estado. O acidente aconteceu na BA 3412, aliás, entre as localidades de Serra de João Alves e Poço do Procópio. O condutor, também identificado como Igor José da Silva, dirigia um Volkswagen Gol vermelho quando ocorreu a batida. Igor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao Hospital Municipal São Geraldo, onde permanece em observação. De acordo com a unidade, ele deve realizar exame de imagem na manhã desta já foi realizado, né, na manhã desta última quarta-feira, aliás, mas está fora de perigo e pode receber ainda alta. O carro ficou totalmente destruído. Detalhe, vai sempre ocorrer, né? Infelizmente, acidente desse tipo aí, porque o que mais tem é tratores trafegando aí pelas rodovias. E detalhe, você nunca sabe, né, realmente, se o proprietário é intimado, se ele responde por alguma coisa, se o condutor responde por alguma coisa. O que você mais vê. E outra coisa, viu? Não trafega próximo da rodovia, no acostamento, não. Trafega no meio mesmo. Aqui, inclusive, na B148 tá cheio. Já vim de lá de onde eu moro, do Basílio pra cá, pra emissora pra trabalhar, e vem com essas aranhas aí, porque eu chamo de aranha ou de tartaruga, porque não anda. Essa porcaria, né? Vem no meio da pista. Em vez de andar com essa praga no canto, no acostamento, ali no canto da via, né? Não, vem andando no meio da via mesmo. Parece que já faz de propósito, pra poder realmente matar alguma coisa do tipo. Infelizmente. Por quê? Porque não tem punição. Porque fica por isso mesmo. Tá na hora dos senhores deputados começar a aprovar aí um projeto de lei ou para poder realmente aumentar penas para quem provoca acidente no trânsito envolvendo essas máquinas agrícolas aí. Que elas não têm que ser transportadas viajando em cima de malha asfáltica. Não. Tem que ser transportadas em cima de outro veículo. Então tá na hora de se pensar num projeto de lei para poder aumentar as penas para esse tipo de trânsito aí, esse tipo de acidente de trânsito envolvendo essas máquinas agrícolas. Infelizmente, porque é só ferro. Aquilo ali não tem outra coisa não, só tem ferro. Bateu, já era. Dificilmente a pessoa escapa. Mas você não vê punição. Qual foi a época que saiu a informação que alguém foi preso aqui na região porque provocou um acidente com máquina agrícola? Tava transitando com máquina agrícola, bateu, explodiu a moto de alguém e tal, fulano morreu porque bateu no trator. Cadê? Quem foi que respondeu? Foi preso e tal, foi condenado. Infelizmente, parece que a impunidade está reinando com relação a isso aí. Essa questão de máquinas agrícolas nas rodovias. Pura realidade, viu? Olha, gente, Polícia Civil incinera 458 quilos de entorpecentes em Vitória da Conquista. Cerca de 458 quilos de drogas apreendidas em operações realizadas nos últimos 2 meses foram incinerados nesta segunda-feira 3 em Vitória da Conquista. O material destruído, composto por tabletes e porções de cocaína, maconha e crack, estava sob custódia da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE, e foi apreendido em diversas ações, né, das Forças de Segurança Pública do município. A incineração ocorreu com acompanhamento do Ministério Público, conforme prevê a legislação vigente. As apreensões resultaram em inquéritos policiais que levaram a indiciamentos e representações por prisões preventivas de investigados envolvidos com tráfico de drogas na região. A ação foi conduzida por equipes do Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, por meio da 8ª Delegacia, a 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Vitória da Conquista, com apoio do Departamento de Repressão a Combate ao Crime Organizado, o DRACO, no âmbito da Operação NARC 4. Esse mesmo material aí que a polícia está incinerando, esses 458 quilos de entorpecentes, são aqueles mesmos que a polícia prende lá e tal, e aí tem que colocar análogo à maconha, análogo a crack, análogo a cocaína. Não tem nada de análogo não, é droga mesmo, viu? Faz o teste, leva pra perícia, confirma que é droga, porque tem que confirmar ainda tem essa palhaçada, só no Brasil que tem essa palhaçada, né? Olha, irmão, se eu ficar quieto. E aí confirma que é droga, depois vai lá e coloca pra incineração, né? Depois de confirmar, porque quando prende o policial tem que dizer que é análogo, não pode dizer que é droga não. O cara tem que dar uma de burro, né? O policial sabe que é droga, mas tem que dar uma de jumento. Não sei não, isso aqui eu acredito que seja droga. Aparece, ó, é branquinho e tal, não sei o que, coloquei aqui a tintazinha, mudou de cor e tal. Ele sabe que é droga, mas ele tem que colocar que é análogo. A putaria só, pelo amor de Deus, viu? Jesus misericórdia. Moradores de Matina relatam mais de 20 quedas de energia em uma noite e cobram providências da Coelba.
Os moradores de Matina seguem enfrentando interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica, um problema que tem se repetido todas as noites e causado grande revolta na população. Houve mais de 20 quedas de energia em apenas uma noite, atingindo diferentes regiões da cidade. Além do desconforto, o problema vem provocando prejuízos a comerciantes e risco de queima de aparelhos eletrônicos. Está impossível viver desse jeito. Todo dia é a mesma coisa. Falta luz, falta de novo, volta, falta de novo, ninguém aguenta mais. Desabafou um morador do centro. Já uma comerciante relatou prejuízos. Tem dia que perco produtos que precisam de refrigeração. A gente paga caro e fica sem retorno. Nas redes sociais, o tema ganhou força com diversas manifestações de internautas denunciando as quedas de energia, especialmente no período noturno. A Neoenergia Coelba ainda não se posicionou oficialmente sobre as falhas no fornecimento. O pessoal que teve prejuízo aí, eu, se eu fosse vocês, procurava a justiça. No mínimo procurava a justiça. Vai ficar com prejuízo? Outro dia teve um senhor aqui, um empresário, se eu não me engano, um criador de peixes, que perdeu também, acho que 3 toneladas de peixe, não foi? Ou foi 2 toneladas, não sei, acho que 1.800 quilos, foi 2.000 quilos lá de peixe, alguma coisa assim. Lá na região também, agora não sei se foi Malhada, foi Matina, aquela região ali também, com quedas de energia. E aí, como é que fica? Quem é que paga a conta? Quem é que segura o prejuízo? Então, eu, sinceramente, se eu fosse vocês, eu procuraria. E, aliás, essas quedas sucessivas de energia não é só nessa região aí, não. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente que o diga, né? A gente que o diga, ou seja, tem demais, Dom Basílio não se fala, outras regiões aqui, outros municípios da nossa região também, infelizmente, essas quedas aí suscetíveis de energia causando prejuízo à população. E aí ninguém aguenta, pelo amor de Deus, né? Não tem condições. E detalhe, até você provar que foi devido à queda de energia para poder ser ressarcido, já tem gastado uma pancada, né? Só com um especialista para poder fazer análise, não sei o que, isso e aquilo. É difícil, viu? Mulher é agredida com um pedaço de pau pelo companheiro na zona rural de Caculé. Uma mulher de 27 anos foi vítima de agressão física praticada pelo companheiro de 23 anos na noite deste último domingo, dia 2, na comunidade de Gameleira, zona rural de Caculé. A vítima relatou que, ao chegar em casa, encontrou o imóvel revirado e o companheiro em atitude agressiva. Em seguida, o homem pegou um pedaço de pau e desferiu golpes contra ela, causando hematomas pelo corpo. Após o ataque, a mulher procurou a Delegacia Territorial de Caculé, onde registrou a ocorrência e solicitou medida protetiva. Mais um, né? Mais um, isso foi no domingo. Gente, aposentada de Palmas de Monte Alto tem conta bancária invadida e sofre novo golpe virtual. A aposentada Elizabeth Trindade da Silva, de 56 anos, moradora de Palmas de Monte Alto, foi vítima de um golpe virtual que resultou em prejuízo de R$ 899,73 após transferências não autorizadas em sua conta bancária. Elizabeth percebeu que valores estavam sendo debitados da sua conta no Banco Bradesco sem autorização, com transferências realizadas pelas contas desconhecidas. A vítima relatou que já havia sido alvo de um golpe semelhante anteriormente, quando criminosos se passaram por funcionários do banco para obter seus dados pessoais. Mesmo após comunicar a situação à instituição financeira, o bloqueio da conta não foi realizado, o que permitiu a continuidade das movimentações fraudulentas. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Palmas de Monte Alto e as autoridades investigam o crime para identificar os responsáveis. Se ela tinha sido vítima e ela comunicou o banco, por lógico, o banco teria a obrigação de bloquear aí essa conta e tomar as medidas cabíveis para que não fosse vítima novamente. Se ela foi vítima a primeira vez, é uma coisa, o banco não tem culpa. Se ela foi vítima a segunda vez por falta de bloqueio do sistema, aí realmente ela também tem que acionar o banco. Porque não poderia tomar alguma medida para isso aí? Vai entender, hein? Meu Deus do céu. Olha, a gente já trouxe aí, né? Rapaz, o camarada lá que prendeu o adolescente aí em Serra do Ramalho. Dá tempo para mais alguma coisa? Dá sim, né? Traga aí. Olha, gente, mulher espancada com barra de ferro pelo companheiro em Bom Jesus da Lapa. Uma mulher de 51 anos foi brutalmente agredida pelo companheiro na noite de domingo 2, no bairro Vila Nova, em Bom Jesus da Lapa. A vítima relatou que o homem utilizou uma barra de ferro para desferir vários golpes contra ela, atingindo diversas partes do corpo. Durante as agressões, a mulher perdeu a consciência e foi socorrida por uma vizinha que acionou a polícia militar e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento UPA 24 horas. A mulher relatou ainda que havia sido agredida outras 3 vezes pelo agressor, mas não havia registrado a ocorrência anteriormente. Após as agressões, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, onde as providências legais estão sendo adotadas. Será que ela ainda continua com ele? Mas continua. Aposta quanto?
Aposto que... Infelizmente. Com essa informação a gente encerra por hoje. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. É claro, mais informações você pode acompanhar acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Para você um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde, Luiz, e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.